Muito bem. O que a gente tem feito, Rafael? A gente tem feito uma leitura prévia só do capítulo, e aí depois a gente deixa para as perguntas, para os comentários e as percepções. Lembrando sempre, o Rafael é um grande estudioso, né? Nem preciso nem apresentá-lo, ele fala por si só já, mas é um grande companheiro nosso de estudo lá do NEP Alcione, então a gente tem ali praticamente aquele mesmo formato, Rafael, que a gente vem nas discussões e nas reflexões a respeito. Vamos lá, então. Vamos colocar aqui na tela para o pessoal. Então, é convite ao amor, o tema de hoje, né? E ela abre com esse versículo, né? É o João, capítulo 13, versículo 34, que diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E ela coloca assim para a gente: o amor é o estágio mais elevado do sentimento. O homem somente atinge a plenitude quando ama. Enquanto anseia e busca ser amado, foge à responsabilidade de amar e padece de infância emocional. No contexto social da atualidade odierna, todavia, a expressão amor sofre a desvalorização do seu significado para experimentar a decomposição do tormento sexual, que não passa de instinto em desgoverno. Sem dúvida, o sexo amparado pelo amor caracteriza a superioridade do ser, facultando-lhe harmonia íntima e perfeito intercâmbio de vibrações e hormônios a benefício da existência. E ela diz ainda: sexo sem amor, porém, representa a regressão da inteligência às formas primeiras do desejo infrene, com comprometimento das aspirações elevadas em detrimento de si mesmo e dos outros. Por essa razão, vige em todos os departamentos do cosmos a mensagem do amor. Na perfeita identificação das almas, o amor produz a bênção da felicidade em regime de paz. Nem sempre, porém, se encontrará no ser amado a recíproca. Importa o que é essencial: amar sem solicitação. De todos os construtores do pensamento universal, o amor recebeu a contribuição valiosa de urgência. Isto porque Deus, nosso Pai, é a mais alta manifestação de amor. E ela ainda completa: Jesus, padronizando as necessidades humanas, quando solucionando-as, sintetizou-as no amor, como única diretriz segura por meio da qual se pode lograr a meta que todos perseguimos nas sucessivas existências. Se toda a vida sentes aridez íntima e sombras carregadas de desencantos que obnulam as tuas aspirações, inicia o exercício do amor. Entre os que sofrem através da gentileza, passando do estágio de amizade, descobrirás depois a realidade do amor em blandícia de tranquilidade no país do teu espírito. Se por acaso o céu dos teus sorrisos está com as estrelas da alegria apagadas, ama a si mesmo e clarificarás outros corações que jazem em noites mais sombrias, percebendo que todo aquele que irradia luz e calor aquece-se e ilumina-se, permanecendo feliz em qualquer circunstância. E aí ela vai finalizando: haja, pois, o que haja, ama. Em plena cruz, não obstante o desprezo e a traição, o azorrague e a dor total, Jesus prosseguiu amando e até hoje, fiel ao postulado que elaborou como base do seu ministério, continua amando-nos sem cansaço. E aí, meu amigo? Tá mudo. Vamos fazer o seguinte: você fez uma forma interessante aí, que você foi colocando por partes do texto. O que você acha da gente pegar essas partes e ir comentando? Vamos lá. Então vamos lá. Acho que a gente pode começar até pela citação do Evangelho. Então vamos lá, tá aqui. Esse capítulo 13, versículo 34 de Jesus, penso eu, Jesus nos faz um convite para a luz bem profundo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E é interessante que, por que um novo mandamento? Porque o amor já estava no Antigo Testamento. Moisés já havia falado de amor. Mas a compreensão que se tinha do amor era uma compreensão àqueles que eram os pares, que eram os iguais,
que perfilhavam as mesmas linhas de entendimento. Por exemplo, um judeu fatalmente amaria outro judeu, mas não amaria um gentio. Um homem do templo amaria outro homem do templo, mas teria dificuldade de amar, por exemplo, alguém que viesse da Galileia, porque era diferente, porque era de uma região mais simples. Só que Jesus alarga esse sentimento de amor e nos coloca no Evangelho de João um novo mandamento. Se é novo, é porque, na verdade, ele já existia, mas Jesus traz uma roupagem nova, que vos ameis uns aos outros. E ele não coloca aqui quem é esse outro, porque, em verdade, esse outro tem uma acepção ampla. Eu devo amar a todas as pessoas. E se a gente procurar fazer um entendimento mais profundo, amar como Jesus amou. Porque Jesus não fez distinção na sua forma de amar. E ele dá provas disso. Porque ele amou a mulher adúltera, aquela que foi apanhada em adultério, lá do Evangelho de João, no capítulo 8. Porque todo mundo queria apedrejar. Mandava a lei de Moisés que a adúltera fosse apedrejada. E ele não apedrejou. Não foi conivente com o erro dela, mas disse: mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai, não tornes a pecar. Esse é o amor. O amor que compreende, mas o amor que corrige. Jesus amou, por exemplo, o administrador da sinagoga em Cafarnaum, Jairo. E poderia ser estranho, porque Jesus era um nazareno, andava com os pescadores, mas quando chamado, ele foi na casa de Jairo e tirou a filha dele de um sono cataléptico. Talita, menina, meu benzinho, levanta-se. Jesus amou os seus perseguidores, a Anás, a Caifás, a Pôncio Pilatos. Quando no alto da cruz, numa sexta-feira da paixão, mestre, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então esse exercício amplo do amor é um exercício que nós precisamos fazer nos dias atuais. Porque, veja, é fácil te amar, Ricardo. Nós fazemos parte do mesmo NEP, nós temos a mesma crença espírita, então existem muitos pontos de confluência entre nós. Mas será que eu consigo amar aquele que não é espírita? Aquele que hoje está na condição de um criminoso? Aquele que hoje pensa diferente de mim, vota diferente de mim, tem ideias da vida diferentes da minha? Aquele parente que me desagrada, aquela pessoa que quando eu passo por ela na rua, sinto até vontade de atravessar para o outro lado? Então esse exercício do amor é um exercício mais amplo. E hoje em dia a gente precisa tanto dessa tua fala, né, Rafael, que é assim, nessa diferença é que a gente tem a capacidade de suavizar tanta coisa. A gente quer tanto colocar isso em prática e está tão perto da gente colocar isso em prática, como você disse, respeitando, né, aquela questão da diferença, uma opinião diferente, isso dentro da nossa família, isso no ambiente de trabalho, na sociedade como um todo, respeitando e realmente estabelecendo essa relação que nos foi dada, íntima, né? Se a gente lembrar, Emmanuel vai falar naquela derradeira reunião, né? Ele colocou isso para os seus seguidores, para os apóstolos, né? Foi naquele momento em que ele se percebia assim, olha, vocês vão passar situações que não vão ser fáceis. Então, eu vou deixar isso daqui como uma fórmula para vocês, para que vocês possam realmente se conectarem, terem esse laço de amizade, de intimidade e de fraternidade e de amor, que é o que eu estou pregando, né? Então, acho que a gente precisa mesmo ter essa atenção muito especial para colocar esse mandamento que nos foi dado há mais de 2000 anos e que nós temos dificuldade, como o Rafael citou. É fácil com aqueles com quem a gente tem uma simpatia, mas com aqueles que nós temos o aprendizado da diferença, nós às vezes não fazemos. Nós não lembramos de colocar esse mandamento em prática, né? Exatamente. Olha quem chegou aí, ó. A Cláudia Ferreira, muito boa noite. A nossa poetisa Lourdes Marinho. Tá ali, a Lourdes. E ela tá dizendo aí, ó, amigos do meu coração. Você também mora no nosso coração, viu, Lourdes? É isso aí. Ainda não respondi a sua mensagem, viu? Depois eu respondo. Ela me cobra, tadinha. Muito bem. O Paulo tá passando por aqui também, deixando a sua mensagem. Paulo Simpson, um grande companheiro nosso, está sempre conosco lá nos sábados de noite, 7h30, quando a gente faz o estudo de filosofia de Emmanuel. Tânia Maria de Oliveira, muito boa noite, bom tê-la conosco. Boa noite. Muito bem.
Vamos seguir o bloco aqui então? Vamos. Aí ela começa assim, ó, o amor como o estágio mais elevado do sentimento. É interessante porque essa frase aí, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente pega lá no capítulo 11, numa dissertação do espírito Lázaro, Lázaro fala que o amor é o estágio mais elevado do sentimento. Em verdade, é feita uma espécie de gradação, se assim podemos dizer, dizendo que no princípio nós somos instinto, depois nós passamos pelas sensações, até chegar no auge, que seria o amor. E o que é o instinto? O instinto é quando a gente age ao sabor de uma circunstância. Por exemplo, se você encostar a mão no fogo aí agora, Ricardo, você não vai pensar, você vai tirar. É um instinto de salvação, um instinto de proteção. Como alguém vem com um espinho e te dá uma cutucada nas costas, é o instinto. Desse instinto a gente passa para as sensações. O que são as sensações? A sensação já tem um mínimo de deliberação nossa, porque a gente passa a fruir de sensações que muitas vezes não são tão elevadas. Por exemplo, é a sensação que o prazer sexual me proporciona. Às vezes eu quero fruir do prazer sexual sem o contributo do amor. É uma sensação. Às vezes eu quero fruir da sensação do uso de alguma substância que às vezes não me faz bem, mas ela está me trazendo uma sensação. Então a sensação seria um segundo estágio. O terceiro cume seria o amor. Porque quando eu ajo com amor, eu amo o próximo, eu amo a mim mesmo, eu amo todo a tessitura social que me rodeia e amo, sobretudo, a Deus. Então, por exemplo, eu já não sou regido por instintos, já não sou regido por sensações, mas tudo eu delibero antes. Eu penso e ajo em nome do amor. Por exemplo, já não sou mais guiado pela sensação da sexualidade. Eu procuro saber, tem amor envolvido? Já não sou mais guiado pela sensação de esta ou daquela substância, porque eu me amo, não vou usar esse tipo de coisa. Então, o amor é quando a gente consegue transcender e começa a agir pelo bem do próximo e pelo nosso próprio bem. E já emendando aqui, Rafael, ela fala o seguinte, ó, o homem somente atinge essa plenitude quando ama. Enquanto ele anseia e busca ser amado, foge à responsabilidade de amar e padece de infância emocional, né? Para mim, só para levantar a bola para você que já é psicólogo, né, de infância emocional é aqueles momentos em que a gente talvez tenha aquela fragilidade e carência, mesmo aos 44, em que a gente quer e não quer doar, né? É naquele momento em que a gente se fala assim, agora é minha vez, cadê o amor para mim? Eu entendi dela isso, que essa infância emocional que às vezes nos pega é aquele momento em que a gente está querendo receber e ela vai buscando aqui, na verdade, é que a gente tem que ter a plenitude, é o inverso, né? Para dar esse amor, para não cair nessa infância emocional da espera. Porque todo mundo quer, né, Rafael? Todo mundo quer ser amado, mas é poucos que querem amar, né? Você tem 44, Ricardo? 34. Muito prazer, eu também tenho 44. Você é de 80? 80. Ah, somos de 80. Você é de quando de 80? Julho de 80, 24 de julho. Pois é, eu ainda sou mais velho que você. Eu diria que eu sou mais jovem há mais tempo que você. Eu sou de 26 de maio de 80. Aí, tô tendo que usar essa boininha, o povo ainda fala, você está querendo fazer moda? Eu falei, não, é porque no fundo azul aqui, ó, a minha careca acaba realmente sumindo, então eu tenho que ter uma boininha para disfarçar nas lives, senão... Olha, qualquer hora eu vou te mostrar uma foto minha quando eu tinha a idade do Vitor Hugo, a cabeleira que era. Aí, era uma ó. franja que caía na testa aqui. Olha o que sobrou. Ai, ai. Mas estamos juntos, amigo. Na verdade, é isso mesmo que você falou. O que caracteriza a criança? A criança é aquela que quer todo o amor para ela. Você tem filho, né, Ricardo? Tem, a Manuela de 5 anos. A Manuela de 5 anos. Como caracteriza essa idade infantil? O egocentrismo. Não quer dizer que isso seja um vício da criança, é uma necessidade da criança para os primeiros anos, porque ela quer a mãe para ela quer o pai para ela, tudo precisa girar ao redor dela. Então é a minha mãe, a minha mamadeira, os meus brinquedos. Tanto isso é verdade que quando nasce um irmão, a criança ela perde o chão dela, porque ela deixa de ser a referência e passa
a contar com a existência de outra pessoa. Então, qual a imagem que Joana de Ângeles está trazendo para nós? Enquanto anseia e busca ser amado, foge à responsabilidade de amar e padece infância emocional. Ela diz infância emocional, porque já não é a infância biológica. É porque a gente está com 50, 60, 70 anos e ainda é uma criança emocional, achando que a sociedade tem que girar ao nosso redor, achando que as pessoas vivem para nos agradar. E quando a gente não é agradado, parece que a gente se fecha, a gente se sente ofendido, fica com aquela espécie de... Me fugiu a palavra aqui agora. Aquela dor quando as coisas não são como eu quero. Mas aí, Joana de Ângeles... Oi? Seria o frustrado? Sim, seria o frustrado, mas existe uma outra palavra que é mais ou menos assim. Quando alguém dentro da casa espírita ou dentro da família faz alguma coisa com você e você não gosta. Olha, eu acho que você deveria estudar um pouco mais para fazer essa palestra. Eu acho que você deveria ser um pouco mais responsável para poder atuar na mediunidade. A gente, eu? Como se isso fosse uma ofensa contra a gente. Isso é infância psicológica, porque, na verdade, a gente precisa assumir as nossas responsabilidades. E, ao invés de desejar ser amado, a gente precisa amar, entender as outras pessoas, porque esse exercício do amor é um exercício amplo, porque quando a gente ama, a gente já é pleno. Quando a gente espera ser amado, a gente se fecha no nosso mundo pessoal e vive de frustração em frustração. Então, o amor é esse plus, nos permite dar esse salto, nos permite, dentro de um termo da psicologia, amadurecer. Muito bem. Caminhando, ela vai trazer aquela parte agora do contexto social, né, que ela, da atualidade, odierna, né, odierna eu procurei, lógico, para estudar Joana a gente tem que estar com o dicionário do lado, e aí a gente viu lá que é no tempo atual, né, na nossa atualidade. Então a expressão amor sofre a desvalorização do seu significado para experimentar essa decomposição aí do tormento sexual, que não passa do instinto, que você já até comentou um pouquinho, né, do quanto que a gente não tem essa... às vezes, uma clareza nisso, né? O que acontece? Na verdade, hoje, até o mundo estimula um pouco isso, que é a prática da atividade sexual desvinculada do amor. É como se o exercício da sexualidade, muitas vezes, existisse apenas para satisfazer as minhas necessidades fisiológicas. Então, fica o sexo pelo sexo. E as pessoas se sentem liberadas para poder estar fruindo. E, Ricardo, isso é igual tomar água do mar para matar a sede. Não vai matar nunca. Você não vai matar nunca, porque a água é salgada e você tem sede, você toma, fica com mais sede. Você toma, fica com mais sede. Esse é o grande paradoxo da sexualidade quando é exercida sem amor. Você entra numa compulsão sexual, nunca está satisfeito e ao final você está depauperado fisicamente e emocionalmente. E com a baixa elevação, né, ainda, a baixa vibração ainda, né, Rafael, que vai fazer com que às vezes possamos ser ali obsediados, né? Isso é uma abertura para um processo de obsessão, né? Com certeza, Ricardo, porque olha o jogo de palavras. O sexo foi feito para a vida e não a vida foi feita para o sexo. Hoje parece que a sociedade e nós estamos entendendo que a gente vive para praticar o sexo e se permite a praticar sem qualquer tipo de comprometimento, de responsabilidade. Nós somos responsáveis pelo outro, com quem nós nos relacionamos, seja uma ficada, seja uma namorada, seja um comprometimento sexual, porque além do sexo existe uma vinculação magnética, psicológica. Eu me torno responsável pela outra pessoa. E as frustrações que eu deixo na outra pessoa, eu sou responsável por elas. E aí entra esse outro aspecto que você trouxe. Eu também vou fazendo vinculações espirituais. Porque quando eu me relaciono com alguém, há os espíritos que acompanham aquela pessoa. Então, um desligar de relacionamento, quando é um desligar onde eu me juntei apenas para satisfazer um capricho meu ou uma necessidade minha, eu acabo trazendo espíritos que se vinculam no mesmo vício meu. Existe um psicólogo, sabe, Ricardo? É o último comentário que eu faço. Ele chama Rollo May.
ele é muito citado por Joana de Ângeles, que ele diz que nós enfrentamos, nos dias atuais, 3 grandes mazelas. A primeira mazela é o consumismo, porque a gente consome sem precisar. A gente compra para poder guardar, e a gente vai destruindo a natureza. A segunda mazela seria o sexismo, porque a gente transforma o sexo numa compulsão. A gente vai praticando sem nos dar conta daquilo que a gente vai deixando nas outras pessoas. E a terceira mazela seria o materialismo, porque a gente se esquece que somos espíritos imortais e vivemos à cata de sensações temporárias, sensações do momento, quando a gente deveria desenvolver em nós um senso de responsabilidade e de espiritualidade. E isso tem tudo a ver com esse trechinho que ela traz, olha só. Que o sexo sem amor representa uma regressão da inteligência às formas primeiras de desejo infrene, né? Com aqui ela deixando ainda o comprometimento das aspirações elevadas em detrimento de si mesmo e do outro. Exatamente o que você trouxe aí, né? Falando que o fato de não colocar isso à frente, o amor, pode realmente nos comprometer, comprometendo a quem é o nosso parceiro ali no caso, e ainda, né, mostrando que a gente está num processo, talvez, ainda, não, nós sabemos que não é uma desevolução, se existir essa palavra, né, mas é uma questão de regressão da inteligência, a você deixar ser dominado pela matéria, ser dominado pelo instinto, e não ir em busca da sublimação, né, que a gente tanto quer. Na verdade é o seguinte, veja, sexo sem amor, palavras de Joana de Ângeles, representa a regressão da inteligência às formas primeiras do desejo em frente. Você já viu um cachorro ou uma cadela, quando vão cruzar, eles não cruzam assim, sem uma oportunidade propícia, eles cruzam quando estão no cio. Assim é com um boi, assim é com um cavalo. O próprio reino animal respeita os ciclos dele. É bem verdade que no nosso caso, a gente tem as nossas necessidades fisiológicas, a gente se une com a nossa parceira ou com o nosso parceiro e pratica o sexo quando existe um enamoramento, quando existe uma responsabilidade. O problema é que hoje a atividade sexual, ela é dada, ela é tida e ela é impulsionada como se fosse uma liberdade sem freios, sem limites. E Joana de Ângeles está colocando que isso é uma regressão da inteligência as formas primeiras do desejo infrene, tal qual como era em Roma, tal qual como era na civilização grega. E nós tínhamos práticas sexuais que eram... Eu não gosto assim de um discurso que possa parecer de julgamento, mas eu gosto de um discurso que traga responsabilidade. Quando as práticas sexuais, elas eram feitas sem qualquer tipo de comprometimento, de responsabilidade, e que resultam em resquícios ainda nos dias atuais. E diversas desordens foram causadas por isso, né, Rafael? Se a gente percebesse que isso fosse um movimento natural de evolução, talvez a gente não teria tantas doenças, né, sexualmente transmissíveis e por aí vai. Não estou dizendo aqui também sem julgamento que isso é punição, é por conta de um desejo desenfreado que são essas doenças. Mas é que um movimento contrário talvez à lei natural, né, e que isso acaba acontecendo dessa forma. Seguindo ainda, ela coloca assim, ó, por essa razão, vige em todos os departamentos do cosmos a mensagem do amor. Então ela coloca, para mim aqui, eu acho que para levantar a bola para você, é o seguinte, ela deixa um código. O que é um código universal? E ela ainda coloca forte, departamento do cosmos, departamentos do cosmos, né, em si. Vamos lá, vamos tentar trazer isso para uma zona de bom senso, porque Joana está trabalhando com temas polêmicos, complexos, mas que nós precisamos falar sobre eles. O que seria esse departamento do cosmo dentro de uma mensagem do amor? Veja, eu estabeleci uma afetividade com uma pessoa. Eu tenho responsabilidade com ela, ela tem responsabilidade comigo. Nós formamos uma conjugalidade, uma união de esforços, que pode ou não pode resultar num matrimônio. Porque o matrimônio hoje nada mais é do que a coroação de um compromisso que já existe. Dentro dessa conjugalidade, eu posso praticar o sexo? Lógico.
porque o sexo é uma troca não só de hormônios, de carícias, mas é uma troca de fluidos, que faz bem para ambos os enamorados. Então, a atividade sexual não é também daquela forma restrita, rígida, como se colocava antigamente. Olha, você só deve praticar o sexo para procriar. Não é assim. Nós precisamos fugir dos extremos. E quais são os extremos? Aqueles que dizem que a gente só faz o sexo para procriar, não é essa a proposta. E o outro extremo seria: pratique o sexo livremente, porque hoje a gente vê que existem até casas de swing, que seria o extremo do extremo. Então, qual é o bom senso? O bom senso é que eu tenha o meu companheiro, ou a minha companheira, que eu tenha responsabilidade para com ela, e que nós tenhamos os nossos momentos de troca, de intimidade, que sejam não só de trocas fluídicas, materiais, mas de carinho, de declaração de amor, de afetividade. Isso faz bem para o casal, Ricardo. Isso aumenta os nossos neurotransmissores, os benfeitores respeitam essa sexualidade praticada para com a vida. E outra coisa, Ricardo, tem pessoas que fazem a opção por ser só. Então a gente precisa respeitar igualmente aqueles que não querem se namorar, que não querem ter um parceiro. Existe um filósofo norte-americano chamado Paul Tillich, que ele diz que tem pessoas que fazem a opção pela solitude, que não é solidão. Solidão é quando eu me coloco num estágio de não estar com ninguém, mas a solitude eu estou só, mas eu estou bem. Então, se eu fizer a opção por não ter um companheiro, isso é da individualidade de cada um. Muito bem. E isso eu acho que já responde aqui, ó, a nossa querida Ana Maria. Uma pessoa pode adoecer com as energias sexuais de outra pessoa? Eu ainda colocaria um complemento. Ao mesmo tempo, pode curar? São trocas de energias, né, Rafael? Então, eu, assim, na minha visão, até onde eu sei, que eu acho que ali ainda é bem limitado, a gente pode se adoecer sim, mas ao mesmo tempo também, quando ele é compartilhado com o amor, que é essa questão do companheiro que você escolheu, e quando se tem essa troca de energia, do porquê não também eu posso estar aproveitando dessas boas energias e me refazendo nesse ponto de vista até do corpo, né, das células em si, como você falou que há vários hormônios sendo trabalhados ali, né, em relação ao ato sexual em si. Exatamente. Ana Maria, pode sim. Existem pessoas que são desequilibradas e o desequilíbrio não é da genitália, o desequilíbrio está aqui. Então, se o desequilíbrio está aqui, a pessoa pode envolver a outra no seu desequilíbrio e acabar desequilibrando os dois. Por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade na escolha do nosso parceiro, para que a gente efetivamente tenha alguém que conjugue esforços, que saiba conjugar o nós ao invés do eu. Que a gente não se submeta à vontade do outro simplesmente, se eu não fizer desse jeito, ele não vai gostar de mim mais. Se eu não submeter a determinadas coisas que ele quer, eu vou ficar sozinha. A gente precisa se valorizar, sabe, minha amiga? Porque eu vejo muitas pessoas, eu deixo que determinadas coisas aconteçam porque senão eu fico sozinha. Algumas vezes é até melhor a gente ficar sozinho do que numa relação que seja ruim, que seja tóxica. Porque quando a gente está com uma pessoa tóxica, é melhor a gente se afastar dela e seguir sozinho para ficar em paz. Pode ser que a vida depois nos coloque em outras relações saudáveis, maduras, mas não nos permitamos adoecer pelo outro. Se a gente não consegue curar o outro, ajudar o outro, não nos permitamos adoecer em função dele. Muito bem respondido. Deixando registrado aqui a Marta, dando boa noite, de Ibiá. A nossa querida também companheira e amiga lá de NEP Alcine, a Camelita. Seja bem-vinda. Eu lembrei a palavra, Ricardo. Melindre. Melindre. Muito Melindre. bem. É que, na verdade, a pessoa que ainda está na infância psicológica, ela se melindra com tudo. Tipo assim, você cortou uma palavra minha aqui agora, eu acho que você você me agrediu. Não, você não me agrediu. Às vezes eu estou falando demais, você quer seguir com o programa, senão a gente não vai terminar o programa. Mas a pessoa, você viu o que ele fez comigo? Isso é infância psicológica. Na verdade, a gente precisa amadurecer.
Muito bem. Vamos seguindo aqui. E o Rafael é igual eu. Se ele quer achar uma palavra, ele vai ficar ali, ó, no subconsciente dele, procurando para ver qual que é a palavra, qual que é a palavra. É a geração X. É isso mesmo. Na perfeita identificação das almas, o amor produz, então, a bênção da felicidade em regime de paz. Também a gente já buscou um pouquinho, vou deixar aqui para você comentar a respeito dessa passagem dela. Essa passagem aí, Joana de Ângeles está dizendo que quando a gente encontra um parceiro com o qual a gente comungue energias no sentido lato, sexual, de carinho, de cumplicidade, a gente se torna feliz e fica pacificado. E eu vou colocar essas duas aqui junto, que eu acho que elas se complementam. Ó. Nem sempre, porém, se encontrará no ser amado a recíproca. Então ela já coloca essa questão que é normal pelo mundo em que a gente se encontra. E o que importa, o que é essencial é amar sem solicitação. Não é uma duplicata, né, Rafael? Eu amo, então segue o boleto para você me amar daqui a pouco, então, né? A gente não tem dessa forma. O amor, ele é incondicional, né? Exatamente. Eu já vi alguns casais dizerem assim: você me ama do jeito que eu te amo, porque a pessoa quer provas de amor. Mas não é assim, gente. Cada um ama do seu jeito, cada um ama com a sua expressão. Na verdade, eu amo de um jeito, o outro ama do outro jeito. A nossa proposta não é saber se o outro me ama do jeito que eu quero. A proposta é saber se eu amo a outra pessoa do jeito que eu espero ser amado. Porque já dizia Francisco de Assis, é dando que se recebe. Eu não conseguirei granjear afeto, simpatia, atenção, se eu não faço isso. Então, se o meu parceiro ainda está ressequido, ainda tem algo que possa dar, dê o primeiro passo eu. Faça os esforços de minha parte, porque isso é uma troca. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Quanto mais a gente entrega, isso é um exercício que vai de equilíbrio. O outro vai sentindo a necessidade de igualmente estar mais próximo de nós. E mesmo que não venha, né, Rafael? A gente sabe que às vezes isso não é tão imediato, né, gente? Às vezes a gente fica esperando isso assim, não, essa semana vai vir. Não, esse mês. Não, a gente está falando de vidas. E às vezes vão ser necessárias várias reencarnações para essa pessoa perceber aquilo que você fez lá atrás, em outras, para que ela possa despertar e te dar de outra forma, numa outra situação já, não é mais de marido e mulher, vai ser talvez num outro tipo de amor, numa outra configuração. E às vezes a gente se pega nessa cobrança, falando assim, mas eu tenho mostrado que eu dou tanto e não tenho recebido nessa mesma proporção. E para mim sempre fica uma leitura assim, Rafael. Você tem dado tanto nessa, né? Mas você não sabe o quanto que você não deu na outra. Será que não está aí justamente essa compensação de agora? Será que você não está justamente aprendendo o que é não dar na mesma medida? Então, continue, e aí ela coloca isso lá na frente, eu achei fantástico, né? Continue amando, porque essa vai ser a única forma. Mas se você se cobrar que o outro não está te dando, a injustiça não existe. Nós já sabemos que Deus não é injusto. A leitura momentânea nossa dessa fotografia chamada Reencarnação Ricardo, Reencarnação Rafael, é que às vezes faz com que nós temos interpretação da injustiça. Mas olhando do alto, que a gente nunca vai olhar, porque isso é o olhar de Deus, ele vai te dizer bem assim, meu amigo, hoje você está nessa condição, mas você quer que eu te conte o teu passado? Você quer que eu te... Ou então, se não for um resgate disso, pode ser justamente uma prova que você passa de preparação para conseguir realmente no futuro ou até nesta passar sem esse sentimento. Quantos exemplos que nós temos de bons apóstolos, né? A gente vai citar talvez aqui hoje o Chico, mas são vários outros que nós temos que não queriam nada em troca e que aprenderam. Mas você acha que ele surgiu Chico? Não, ele se fez Chico. E se fazendo Chico, em algumas das vezes lá atrás, ele realmente se questionou. Peraí, não estou recebendo. Calma que lá na frente você vai entender por que você não está recebendo agora. É porque lá na frente você vai precisar passar sem receber, para fazer o seu papel e continuar a sua missão. Faz sentido, Rafael?
Faz sentido sim, estou de acordo. Quero dar uma boa noite à Carmelita, fez aniversário essa semana. Quero dar uma boa noite, acho que tem mais uma pessoa aqui no finalzinho Bem, aqui, ó. Joelma, né? Joelma Xavier, de Araras, em Tá aqui. Petrópolis. Muito bem. Seguindo com nossos blocos, está aqui. Ela vai falar, então... Opa! Aí ela começa a entrar na questão do importante, o essencial é amar, sem solicitação que a gente colocou, e de todos os construtores do pensamento universal, o amor recebeu a contribuição valiosa de urgência, porque Deus é a mais alta manifestação do amor. Quando a gente pensa em Deus, Deus não é passível da gente compreendê-lo com os nossos sentidos físicos. A gente abre ali na questão 10 do Livro dos Espíritos, é possível entender a natureza íntima de Deus? E a resposta, falta-lhes para tanto sentido. A gente não compreende Deus. A gente não poderia imaginar Deus como se fosse um ser humano, numa visão antropomórfica. Tanto que a pergunta de Allan Kardec na questão 1 do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Que e não quem, inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Mas na questão de número 13, Kardec traz alguns atributos de Deus, porque, embora a gente não compreenda Deus na sua essência, a gente pode ter visões de Deus pelos seus atributos. Ele é único, ele é imaterial, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é justo, ele é bom. E quando a gente pega a primeira carta de João, no capítulo 4, verso 8, é um versículo lindíssimo. Quem não ama ao seu irmão não compreende a Deus, porque Deus é amor. Olha o que Joana está colocando. Que o atributo maior do amor é Deus. Então, para a gente entender o amor, a gente vai a Deus. E para a gente entender Deus, a gente volta ao amor. Então, fica essa compreensão de que Deus nos ama. Tudo é feito por amor. E para que eu compreenda o amor, eu preciso pensar em Deus, que criou todas as coisas e nada funciona de forma desajustada. Se tem desajuste, é porque nós botamos a mão. Mas nós ainda estamos aprendendo. Nós não somos Deus. Deus nos ama e nos dá a possibilidade de seguir crescendo e aprender sobre Ele e, sobretudo, sobre o amor. E a Filomena completa aqui pra gente, ó. Faz todo sentido e amar se aprende amando. É uma frase de Carlos Drummond de Andrade. Então, dessa forma, nós temos que realmente colocar em prática, né? Para que cada dia nosso a gente possa dizer o quanto amor. Acho que começa aquelas reflexões nossas aqui já, né? O quanto que chego no final do meu dia e posso dizer assim, na caixinha do amor, quanto que eu depositei hoje? Para todos que me rodeiam, para todos que eu tenho contato, o quanto que eu depositei. Essa caixinha não pode ficar, né, menos que 70% para a gente passar. Para a gente falar assim, fiz, tenho que melhorar? Tenho. Mas seria bom se a gente pudesse, ao final do dia, lembrar o quanto que a gente depositou nessa caixinha. A Ana Paula está deixando para a gente aqui um boa noite. Boa noite, Ricardo, Rafael. Amando cada palavra. A gratidão é nossa, viu, Ana Paula? Seja sempre bem-vinda aqui. Deixando boa noite. Beijo grande para você, viu, Ana Paula? Eu vou vendo os roxinhos e os nomes, vou lembrando das pessoas. Vai lembrando, que vão acompanhando na live, né? Uhum. Muito bom, muito bom. Aí ela passa por uma outra situação agora, Rafael, que é de Jesus. Ela foi lá de falar sobre Deus na manifestação do amor e traz Jesus, falando que padronizando as necessidades humanas, quando solucionando-as, sintetizou-se ao amor como única diretriz segura por meio da qual se pode lograr a meta que todos perseguimos nas sucessivas existências. Ricardo, faltam quantos trechos aí? Acho que a gente está com tempo. Pode, se isso te preocupa, a gente já está naquela parte dela que ela já vai encerrar. Faltam só 3. Ah, faltam 3. Eu ainda faço hoje uma palestra às 8. Eu saio daqui e ainda vou... A gente vai atrasar uns 10 minutinhos aqui, pelas minhas contas, no máximo. Eu vou ser mais sucinto, então, nos comentários. Veja, por que Jesus sintetiza o amor? Porque se a gente pudesse dizer sobre Jesus numa única palavra, seria amor. Todas as outras, todos os demais exemplos de Jesus são como filhos do amor. Porque a fé, se eu amo, eu consigo ter uma fé mais robusta.
A paz. Se eu amo, eu não faço guerra, eu vivo em paz. A fraternidade. Se eu amo, eu considero todo mundo meu irmão. Não considero menor do que eu, menos importante, com menos sabedoria. Então, o amor é o ensinamento de Jesus por excelência, porque desde o seu nascimento até a sua morte na cruz, foi um testemunho de amor. Se a gente parar para pensar, o próprio Evangelho de João, lá no capítulo 15, verso 15, ele nos diz: já não vos chamo servos, porque um servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque eu vos amo. E tudo que eu sei eu vos tenho dado a conhecer. Então Jesus não se colocou na condição de um superior. Ele se colocou na condição de daquele que nos ama. E ele arremata a sua frase dizendo: e não há amor maior do que o meu, de quem dá a própria vida por amor daqueles que ama. Então veja, esse dar a própria vida, em verdade, também deu a própria vida. Mas dar a própria vida é um símbolo. Eu faço tudo por aqueles que amo. Eu vim ao mundo para ser o exemplo, para que as pessoas, da mesma forma que eu vos amei, vocês também aprendam a amar. Isso já é só para você não estar atrasado não e nem vamos dizer assim, falta sintonia sua com a espiritualidade. Por quê? A último bloquinho da Joana é exatamente casa com sua frase de agora, olha só. Em plena cruz, não obstante o desprezo e a traição, o azorrague e a dor total, Jesus prosseguiu amando e até hoje fiel ao postulado que elaborou como base do seu ministério, continua amando-nos sem cansaço. E aí, não sei se você vai querer comentar em cima dele, mas tem os outros dois que ela coloca as dificuldades, Rafael. Nossa, não sei se você quer comentar esse último antes de passar. Ricardo, olha só. Quem levou Jesus para a cruz? Existe aí uma discussão histórica. Não seríamos nós mesmos que vivemos naquela época numa condição mais rude, numa condição mais precária, em vidas pretéritas, que levamos Jesus para a cruz porque preferimos viver conforme a nossa vontade, conforme os nossos interesses passageiros? E mesmo na cruz, olha o símbolo da cruz. Uma haste na vertical que nos leva a Deus, o caminho da verticalidade. Uma haste na horizontal que nos leva um ao outro, o caminho que nos planifica em direção ao amor ao próximo. Mas o símbolo da cruz tem outro sentido. Mesmo sendo colocado na cruz por nós que vivemos naquela época, ele dá um abraço em todos nós. Então Jesus é aquele que ama sem distinção. É aquele que ama sem pedir nada em troca. É aquele que ama por amar. Muito bem. E a gente tem esse foguinho dentro da gente, a gente não deixa ele acender, né? A gente esquece dele. E a gente cai tanto no nosso dia a dia em função disso. Aqui a Ana Paula está falando que ficaria o dia inteiro ouvindo aí o nosso querido Rafael. Se ele tiver agenda, é aquele negócio. A gente sempre está ali buscando. Obrigado, viu, Ana Paula, pelo seu carinho, pelo seu feedback. A gente tem se esforçado. E antes da gente passar aqui para as... Eu vou emendar, porque dá para emendar os últimos 3 que está faltando. Um é bem pequenininho, os outros são os cis. Mas eu gostaria de deixar registrado a tua contribuição, Rafael, que você deu essa semana aí para o movimento espírita, tão elucidativo sobre o espiritismo e a Semana Santa, tão didático, de forma muito prática também, colocando ali simbologias e trazendo, porque isso a gente realmente, às vezes, é questionado o que é, né? Se vocês não têm nenhum tipo de ritual, como é que é, então, a Semana Santa? Então, foi realmente algo muito oportuno e de uma contribuição riquíssima para nós. Já compartilhei horrores aí nos grupos e a quem sempre nos questionava. Então, também fazer essa gratidão aí por essa tua contribuição nessa Semana Santa. Mas para a gente finalizar aqui, ó, a Joana vai falando assim: se todavia sentes aridez íntima e sombras carregadas de desencantos que obnubilam as tuas aspirações, inicia o exercício do amor entre os que sofrem através da gentileza, passando do estágio da amizade. Descobrirás depois a realidade do amor em blandícia de tranquilidade no país do teu espírito.
E se por acaso o céu dos teus sorrisos está com as estrelas da alegria apagadas, ama a si mesmo e clarificarás outros corações que jazem em noites mais sombrias, percebendo que todo aquele que irradia luz e calor aquece-se e ilumina-se, permanecendo feliz em qualquer circunstância. E aí ela vai para o haja, pois o que haja, ama. Joana de Ângeles é uma benfeitora nossa e ela consegue fazer poesia, consegue trazer musicalidade na sua forma de escrever, porque ela traz um retrato de muitos relacionamentos dos dias atuais. Por exemplo, quando a gente se deparar com a aridez da outra pessoa, e não só a aridez do marido, a aridez do namorado, a aridez, por exemplo, de alguém que a gente convive no seio da família, convive no ambiente de trabalho. Muitas vezes a gente acha que está convivendo com uma pedra, Ricardo, porque a pessoa parece que não tem um sentimento ou um bloco de gelo, porque é sempre duro. E Joana nos diz assim: não te atormentes com o outro. Se é uma pedra, deixe o problema com ele. Se é um bloco de gelo, deixe ele se enregelar. Prossiga você amando. Prossiga você fazendo a sua parte. Porque o problema não é quando o outro não ama ou quando o outro odeia. O problema é quando eu odeio ou quando eu deixo de amar. Eu tenho então que a cada dia transformar-me num sol, porque Deus irradia o amor através de mim. Por meio das minhas palavras, das minhas atitudes, eu sou convidado ao amor. Daí que nós amemos. Utilizemos do amor, o imbatível amor, para viver nos dias atuais. Muitas pessoas chegam até mim e um dia me disse uma frase que eu achei muito característica. Mas, Rafael, o amor é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa. Eu achei até que a pessoa teve uma criatividade para fazer o verso, mas talvez ela estivesse repercutindo o sentimento comum no mundo. Você acha que eu vou amar no mundo de tanta guerra? Você acha que eu vou amar no mundo onde as pessoas estão passando a perna uns nos outros, onde está todo mundo competindo? É isso que ele queria me dizer. E eu respondi assim: não se preocupe com os outros. Ame você. Faça a sua parte. O passarinho todo dia, quando amanhece, ele canta. Ele não procura saber se o outro passarinho está cantando, se um está comendo mais, se existe algum privilegiado. Ele canta. O girassol, quando jorra do chão, ele dá aquela flor amarela linda. É o símbolo do amor. Uma criança, quando vem ao nosso encontro, a sua filha, a minha filha, ela sorri, chama papai. Ela não está competindo com outra criança. Então a gente precisa vencer a aridez, não com outra aridez. A gente precisa vencer a aridez com mais amor. Tinha um profeta aqui em Niterói, em Rio de Janeiro, ele ficou conhecido como profeta gentileza. Porque ele dizia: o mundo hoje quer combater violência com violência, mas eu vejo que o caminho é o inverso. A gente precisa de gentileza para gerar mais gentileza. Então, se alguém me agride, eu sou gentil. Se alguém fala alto, eu falo baixo. Se alguém quer brigar, quando um não quer, dois não briga. Eu serei o mensageiro do amor, em todas as circunstâncias. Muito bem, né? Exatamente. E se a gente pensar, né, nessa questão da gentileza, o quanto que nós somos a gentileza para o outro, o quanto que nós somos instrumentos de Deus para naquele momento de aridez que o Rafael colocou, a gente ser esse sol, esse girassol, né? O Vitor Hugo tem dito muito isso nas lives dele e também nos estudos, né? A gente tem sido ali resposta da prece de alguém. Então, se aquele alguém pediu porque está numa aridez, Deus não está te colocando naquela aridez para você ser mais árido ainda. Ele está te colocando para você ser aquela semente do amor, ou um resgate daquele amor. E às vezes a gente não tem percebido isso, né, Rafael? O quanto que nós somos instrumentos. E a gente pede tanto, né, na hora de orar, né, para Francisco de Assis. E aí depois eu vou te perguntar nos bastidores por que você se coloca franciscano, e eu também tenho. Ah lá. Nem preciso perguntar, né? E aí eu tenho também uma empatia fenomenal, sei lá qual que foi o meu passado com eles, e assim, a gente pede tanto para a gente: deixa eu ser o instrumento da tua paz, e sendo o instrumento da tua paz é que eu vou conseguir trazer o amor. Mas na hora que chega esse momento de eu ser instrumento, ó Jesus,
o quanto eu não enxergo que aquela é a batalha, que aquela é a aridez. Então, que eu possa ser instrumento, mas antes de ser um instrumento, que eu possa enxergar que aquela pequena atitude que eu vou ter no meu dia a dia, do mais simples que seja, ela é a minha prova de amor. Ela é o meu momento de conseguir colocar esse convite que a gente está fazendo aqui hoje em prática, que a gente possa realmente, então, enxergar nos detalhes de uma vida, nos detalhes de um bom dia, por mais clichê que seja, mas quanta gente está esperando naquele momento de angústia e de apagão de sociedade que a gente começa a falar, que são aquelas pessoas que não são enxergadas pela sociedade, elas simplesmente querem que você a chame pelo nome e que dê um bom dia e a abençoe, porque aquela pessoa talvez não tem ninguém para abençoá-la e ela está ali naquela ansiedade de esperar assim, um Deus te abençoe ou um vai com Deus. O quanto que isso é importante. Isso é esse convite que a gente quer trazer aqui, do convite para esse amor, para que a gente possa... Eu tô achando que o Ricardo travou. Ou foi o Ricardo, ou fui eu. Agora eu não sei. Vocês estão me ouvindo, colocar. gente? Fica para mim, eu anotei aqui. Tô te escutando. Tá, você deu uma travadinha. Agora voltou? Voltou. Tá. Eu estava dizendo assim que eu vou fazer as minhas considerações finais, já passar para você fazer as suas aí, e já deixar também a nossa prece para a gente encerrar esse encontro de hoje, que foi maravilhoso. E aí eu anotei 3 questões no estudo que eu considerei aqui, talvez algumas diretrizes para mim, para o meu convite. Né? Que é, primeiro, se a gente vai querer, quando a gente atinge essa plenitude de quando decide amar, a gente não quer mais esperar o amor de ninguém. Né? Então eu vou amar porque eu quero amar, não porque eu quero esperar que alguém me ame. E esperar ser amado, talvez, e a gente viu isso aqui com o reforço da Joana de Ângeles, é a imaturidade emocional. Então, que eu consiga perceber em quais momentos eu estou sendo imaturo nesse ponto de vista. E pensar que o amor, ele é libertador. Ele vai nos ajudar a amadurecer e vai nos aproximar de Deus cada vez mais. Então, acho que são essas aqui algumas tarefinhas que ficam para a semana para mim. Espero que possam ter ficado algumas para os nossos queridos amigos que estão acompanhando. E aí, deixando aqui, ó, algumas mensagens que estão passando aqui para nós. Ana Paula, que imagem linda. Que mensagem linda. Boa noite a todos. Juntos oremos, mais longe, gratidão, sempre, aqui do Rio de Janeiro. Marta Silveira também, deixando aqui a sua gratidão. Bom, acho que é isso. E aí eu já vou agradecendo, deixando aqui minha gratidão, Rafael, pelo seu sim, num domingo de Páscoa, deixando a sua mensagem, que sempre nos acalenta, que sempre faz refletir, que sempre deixa ali a inspiração de buscar e de querer cada vez mais aprender a boa nova do nosso Mestre Jesus. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos que passaram por aqui. É contigo, Rafa. Há uns versos de Rabindranath Tagore, por Divaldo Pereira Franco, eu vou tentar lembrar aqui agora. Está no livro Estesia, que fala dessa essência do amor. É mais ou menos assim. Procurei-te, desarvorado e triste, pelas terras distantes, em longas aventuras com os outros, sem conseguir te encontrar. Onde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Dilacerei-me nas lâminas da angústia, penetrando todas as minhas aflições, sem conseguir te encontrar. Deparei-me um dia com 2 estrelas, cujo brilho se apagava nos olhos de uma criança abandonada, e a amei. A sua voz sem palavra e a música das suas necessidades me fizeram encontrar nós 3, o próximo, a mim mesmo e a ti, ó soberano Senhor da minha vida. Tagore está nos dizendo que o exercício do amor ao próximo, a nós mesmos, nos faz encontrar o próprio Deus. Que nós possamos a cada dia caminhar ao encontro do amor, ao encontro de Deus, e nos tornarmos suas expressões neste mundo ainda tão caótico. Está nas nossas mãos. Vamos orar. Vamos lá. Lembrando a todos aqueles que estão com a água aqui, que podem também, durante a semana, assistindo gravado, a espiritualidade dá o seu jeito e vai fluidificar a sua água. E aí, então, é só deixar aí uma canequinha ou então uma outra vasilhinha para deixar ali.
para que possa ser fluidificada e que possamos receber mais essa bênção aí. Então vamos lá. Mestre amado Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de espiritualidade e de vida. Pedimos esteja conosco no curso dessa semana. Abençoe as águas por sobre a mesa, depositando nelas o remédio, os fluidos necessários para o nosso bem-estar físico e espiritual. Abençoe o Ricardo nessa empreitada, nesses convites que endereça ao teu amor e espalha com os nossos corações pelo mundo. Abençoe a Rádio Portal da Luz, a todos os amigos que estiveram conosco e nos assistirão a posteriori. Muito obrigado por tudo, Jesus. Dai-nos a tua paz. Que assim seja.